Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar falando de regência verbal. Nós já vimos na aula anterior então que essa questão de regência verbal é a questão da transitividade do verbo, ou seja, se o verbo ele tem ou não preposição. E seguindo essa linha também, nós vimos a questão da mudança de sentido por conta ou da presença ou não dessa preposição. A gente viu então o verbo assistir e o verbo aspirar também. Então hoje nós vamos ver a regência de alguns outros verbos então, como elas funcionam. Continuando a falar do verbo assistir, aqui então, gente, nós temos, apesar dessas recomendações das gramáticas de que nessa acepção o verbo assistir é transitivo indireto, exemplos não faltam de seu uso como direto, ou seja, sem preposição. No sentido de competir, caber, rege complemento indireto introduzido pela preposição a. Nesse caso, admite-se o uso das formas indiretas lhe e lhes. Ou seja, gente, lembrando lá, na gramática nós temos essa regra específica. Então, aqui nesse caso, no sentido de competir, caber, então nesse sentido ele vai precisar da preposição a. Mas a gente sabe que também nós vemos vários exemplos durante a nossa língua que isso não se segue. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui: aquele homem assiste o direito de ditar as regras aqui. Esse direito não assiste ao aluno. Esse direito não lhe assiste. A mim não assiste o direito de fazer o que bem entendo. Então aqui no primeiro exemplo, gente, nós vemos que esse verbo ele está sendo transitivo direto. Por quê? Após ele aqui eu tenho esse o que na verdade ele é um artigo, então ele não é preposição. Se não é preposição, não torna esse verbo então transitivo indireto. No segundo exemplo, esse direito não assiste ao aluno. Nesse caso aqui, gente, o verbo assistir, ele é transitivo indireto, porque eu tenho a presença do a aqui, que é a nossa preposição, e o que é o artigo. Então, nesse caso, ele é transitivo indireto. Esse direito não lhe assiste. Nesse caso aqui, gente, o lhe está antes do verbo por conta das regras de colocação pronominal. Então, nesse caso, se eu tenho lhe, eu sei que o verbo assistir aqui, ele é transitivo e indireto, ou seja, esse direito não assiste a ele, a ela. O quarto exemplo: a mim não assiste o direito. Novamente, o verbo assistir, nesse caso aqui, ele é transitivo direto, porque na sequência nós temos o preposição. Ou seja, aqui nós vimos que embora a gramática coloque certas regras então de utilização, nós percebemos que elas não são aplicadas de fato. Então o verbo assistir, ele varia então com preposição ou sem preposição. Com preposição quando ele é transitivo direto, sem preposição quando ele é transitivo indireto. Continuando, gente, com o verbo assistir, nós temos: embora de tendência, o uso do sentido morar, habitar, viver também ocorre. O verbo é intransitivo neste caso e o locativo vem introduzido pela preposição em. Então vamos entender, gente, o verbo assistir, ele também pode vir no sentido de morar, habitar. Só que nesse caso, ele não tem complementação, ou seja, ele não tem objeto. Então, ele por si só possui sentido completo. Só que o que acontece? Eu preciso colocar o locatário, ou seja, o local. E nesse caso, quando eu for colocar o local, obrigatoriamente eu coloco a preposição em. Vamos então entender aqui vendo esses exemplos. Aquelas mulheres assistem nessa cidade. Aí vocês vão olhar o nessa. Como assim o nessa tem preposição em? O nessa, gente, é a junção da preposição em mais o pronome essa. Então surge o nessa.
Ou seja, ele está sendo intransitivo e o locativo realmente tem a preposição em. Ou seja, aqui, gente, nós temos então o verbo assistir realmente no sentido de habitar e de viver. Então, o que nós tiramos de conclusão inicial aqui? O verbo assistir, ele varia muito a sua regência. Então, há casos que tem preposição, há casos que não tem e há casos que ele não possui complementação. Bom, agora vamos ver outro verbo, que é o verbo chamar. No sentido de fazer vir, convocar, é transitivo direto. Então, como que ficaria? A mãe chamou-o para jantar. A mãe chamou ele para jantar. Agora, se eu estou usando o verbo chamar no sentido de invocar, aí eu tenho objeto indireto introduzido pela preposição por. Então, por exemplo, aqui, os fiéis chamavam por Deus, ou seja, eles estavam invocando Deus. Segundo exemplo, chamei pela santa durante toda a noite. Novamente, o verbo chamei no sentido de invocar. Então, aqui eu tenho a preposição por. Então, gente, tomem cuidado com essa distinção primeira que a gente viu aqui do verbo chamar. Se não tem preposição, é no sentido de fazer vir. Agora, se eu pego e coloco a preposição por, eu estou fazendo isso no sentido de invocar. Só que o verbo chamar, gente, tem outro sentido também. Então, ele também tem o sentido de qualificar, apelidar, dar nome. Nesse caso, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Quando ele é indireto, ele faz uso, então, da preposição a. Vale ressaltar que sempre aparecerá um predicativo do objeto, que pode ou não ser introduzido pela preposição de. Então, vamos analisar aqui. Primeiro exemplo, o povo chamava-o louco. Nesse caso aqui, seria então chamava ele de louco. Só que daí, se eu coloco o de, eu que escolho. Eu posso deixar sem o de ou posso colocar o de. Aí é uma escolha que você faz. Aqui no terceiro exemplo, o povo chamava-lhe louco. O povo chamava-lhe de louco. Ou seja, gente, eu posso colocar ali então o pronome e na sequência a preposição de. Mas, nesse caso, eu preciso obrigatoriamente ter o predicativo do objeto. Lembrando, gente, que o predicativo do objeto, então, é a inserção de uma característica desse objeto. Também, gente, ainda falando do verbo chamar, quando ele está no sentido de dar ou fazer sinal para que alguém venha, ele é intransitivo, podendo, às vezes, pedir objeto indireto introduzido pela preposição por. Então, por exemplo, aqui, eu não tinha chamado, mas ela veio em minha direção. Aqui, no caso, ele é intransitivo, justamente porque eu não tenho nada, então, que está complementando o sentido desse verbo. Aqui, gente, essa continuação é uma nova oração, tá? Então, não conta como complementação do verbo. Chamei por ela várias vezes. Nesse caso aqui, eu tenho o objeto indireto, sim, justamente porque eu tenho a preposição por. Então, gente, se eu estou usando o verbo chamar no sentido de dar ou fazer sinal para que alguém venha, eu posso deixar ele intransitivo, quando ele não necessita de complementação, ou então eu posso deixá-lo como objeto indireto, mas especialmente introduzido pela preposição por, que é então a regência desse verbo. Aí nós temos o verbo custar. É unipessoal no sentido de ser custoso. Portanto, seu sujeito é sempre de terceira pessoa. A pessoa para a qual algo é custoso torna-se objeto indireto, introduzido pela preposição a do verbo. Então, o que a gente vê normalmente? Custei a acatar tal ideia. A galera faz o quê? Usou o verbo custar no sentido de ser difícil, ser custoso a alguém. Mas o que acontece, gente? Ele não possui pessoa e ele tem que ter objeto indireto.
Então, como seria? Custou-me acatar tal ideia. Custou a mim acatar tal ideia. Então, nesse caso aqui, eu preciso necessariamente utilizar o pronome correto e também cuidar com a questão da colocação ou não de uma preposição. Também falando do verbo custar, ele é intransitivo no sentido de ter preço, podendo vir seguido de adjunto adverbial de intensidade ou da designação de preço, custo. Então, por exemplo, aqui, o livro custou caro. Nesse caso aqui, o caro, gente, ele está designando o preço. E no segundo exemplo, o livro custou R$20. Também está falando do preço, ou seja, nesse caso aqui, gente, nós não consideramos nenhum dos dois, então, como objetos do verbo custar. Então, quando eu estou falando a questão de valores, aí ele não precisa de complemento, porque o que vem depois vai ser adjunto adverbial. Aí, nós temos o verbo esquecer, que não é pronominal. Utiliza-se como transitivo direto. Então, como seria isso? Esqueci o livro em casa. Tem o verbo esqueci aqui. Então, eu complemento ele com o livro, que é, no caso, o objeto direto. Nunca esqueço a cortesia com que me recebestes. A cortesia, aqui nesse caso, o com, ele está sendo utilizado, então, como objeto indireto. Pronominal. Quando eu tenho, então, ele como verbo transitivo indireto, então eu preciso de preposição. Esqueci-me do livro. Esqueci do livro, então aqui eu tenho a preposição. Nunca me esqueço da cortesia com que me recebestes. Então aqui o da eu tenho o de mais a, que forma então a preposição. Ainda falando, gente, do verbo esquecer, antes da oração subordinada, vale ressaltar que a preposição pode ocorrer elíptica, ou seja, estar subentendida. Esqueci-me que a mãe estava morta no banheiro. Ou seja, esqueci-me, nesse caso, a preposição ela está escondida. Então, por isso que a gente chama de preposição elíptica, por causa da figura de linguagem elipse. Quando o objeto é usado como sujeito, esqueceu-me tudo aquilo que ele disse. Tudo aquilo, gente, é o complemento, só que também é o sujeito desse período. Esqueceram-me aquelas palavras de Pedro. Aquelas palavras de Pedro é o sujeito, mas que também está complementando, então, ali o verbo esquecer. Ou seja, gente, novamente, a variação de regência de acordo com o sentido, então, atribuído ao verbo esquecer. Vamos ver, então, o último verbo desta aula, que é o verbo informar. Ele é sempre transitivo direto e indireto, mas possui duas diferentes construções. Informamos os alunos do recesso, os alunos objeto direto, do recesso indireto. Informamos-los do recesso. Nesse caso aqui, então, eu tenho o objeto direto escondidinho aqui. Também tenho, informamos aos alunos um recesso. Então, aos é o objeto indireto e o recesso, objeto direto. Informamos-lhes o recesso. Mesma forma, lhes, objeto indireto e o recesso, objeto direto. Ou seja, gente, aqui, algo que vocês precisam lembrar muito é a questão das preposições. Então, vejam quanto estudar as preposições é importante quando nós falamos de regência verbal. Espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!